Você chegou que dia? A cidade realmente estava tomada de torcedores do Corinthians. Eu sei que tinha muito torcedor do Flamengo também, mas a torcida do Corinthians tomou conta da cidade. Conta um pouquinho pra gente desse ambiente que estava em Brasília, meu. Não, perfeito. Eu fui para lá na madrugada de sexta para sábado, então eu saí daqui de São Paulo, eu moro em Santo André, né? Eu saí daqui de casa com meu pai, nós fomos de carro às 3 horas da manhã e chegamos lá umas 2 horas da tarde. A gente foi direto, sem parar, né? Só revezando assim o volante, né? Mas. E a cidade estava completamente tomada. Tava lindo de ver. Eu não conhecia Brasília, então era tudo novo, assim. Achei uma cidade bem diferente, bem plana. E tinha muito torcedor do Corinthians, tinha muito torcedor do Flamengo, e o que eu mais gostei de ver foi que as pessoas conseguiram dividir o mesmo ambiente em harmonia, sabe? Você andava com a camisa do Corinthians e rolava aquelas brincadeiras, tinha gente cantando samba, sua hora vai chegar, e assim, e aí você respondia, não, vai ser a sua. Então, assim, foi um clima bem gostoso, assim, das duas torcidas, e dentro do estádio, na hora que a bola vai rolar, a torcida do Corinthians tomou conta. Não é falando com clubismo, tá? Eu não escutei a torcida do Flamengo em nenhum momento do jogo, a não ser no momento que o Paquetá entrou em campo. Nesse momento, a torcida do Flamengo ameaçou ir para o estádio, mas passou muito rápido porque o Paquetá não fez um bom jogo, não teve participação efetiva, né? Então, a torcida do Corinthians tomou conta, foi um amasso, assim. Eu nunca tinha visto na minha vida sobrar tanto uma torcida em relação a outra, assim. Eu lembro que em 2024 eu trabalhei no jogo Corinthians e Racing da Sul-Americana, que caiu uma chuva sinistra assim na Neoquímica Arena, semifinal da Sul-Americana. E nesse dia foi o dia que eu vi uma torcida bater de frente com a do Corinthians na Neoquímica Arena. A torcida do Racing é muito insana. Agora, e eu esperava isso da torcida do Flamengo e não aconteceu. Foi assim, broxante por um lado, mas ainda bem que foi broxante, né? Porque a torcida do Corinthians sobrou muito. Foi muito legal isso. Mas eu queria que você falasse a tua percepção de quem viu o jogo pela televisão, vendo a transmissão, da torcida do Corinthians no estádio. Queria que você desse o teu depoimento, o que você achou da torcida do Corinthians vendo o jogo pela televisão, não estando lá como o Gabriel estava. Eu sempre, quando eu vou falar tipo das torcidas, do comportamento das torcidas nos jogos, eu sempre me sinto muito mais confortável falando quando eu estou no estádio, por questões óbvias, né? Mas eu acho que nesse caso específico, né, mesmo pelo que a gente via não só do áudio, do som da transmissão, mas pelo que a gente via nas imagens da TV, dava para ver claramente para mim que eram dois perfis de torcidas completamente diferentes, né? Porque assim, o Gabriel pode falar melhor, mas eu senti que na torcida do Corinthians tinha uma mobilização. Primeiro que, lógico, teve um deslocamento muito maior, porque tem muito mais flamenguista em Brasília do que corintiano. Então, no caso do Corinthians, foi de fato uma invasão, foi de fato uma mobilização para os torcedores irem até Brasília. Nisso você tem muitas caravanas, você tem muitos torcedores organizados, que naturalmente eles têm um perfil muito mais quente. Eles de fato torcem, né? É o que a gente está acostumado a ver na Neoquímica Arena, e também nos jogos fora de casa do Corinthians, em que também tem essa mobilização muito grande. No caso dos flamenguistas, a gente via ali que, de fato, eram muitos torcedores locais. E a gente vê vários jogos do Flamengo em Brasília e a gente sente que é sim uma torcida mais fria. É sim uma torcida com um perfil mais de consumidor, né? Tipo, se o Flamengo faz um, dois gols, aí beleza, aí grita lá, amigo, aí beleza, tudo certo. Mas quando a coisa não tá indo, quando o time não tá respondendo, é uma torcida que fica mais quieta, é uma torcida mais reativa. Então, eu acho que foi um choque muito grande de perfis diferentes de torcidas. Tanto que se você olha para flamenguistas que reconheceram que foi um baile na arquibancada também, hoje a gente vê muito flamenguistas falando e cobrando o próprio Flamengo deles incentivarem maior o deslocamento das organizadas do Rio de Janeiro para outros pontos do país. Porque, lógico, a torcida do Flamengo é uma torcida nacional, tem flamenguista em qualquer canto do país. Só que eu sinto que tem uma cultura de arquibancada muito diferente do que a gente vê nas organizadas e nas torcidas locais. Então, eu acho que isso acabou vendo de fora, para mim, isso foi o que mais impactou, sabe? A gente vê a torcida do Corinthians fazendo poropopó, que é algo que a gente vê muito na Neoquímica Arena, e a torcida do Flamengo numa vibe diferente, uma vibe diferente que eu acho que acabou também pesando, porque em alguns momentos parecia que o Corinthians estava jogando em casa, o Corinthians era de fato um mandante ali. Total, E foi isso mesmo. foi isso mesmo, né, Gabriel? Foi. E É, aproveitando só o gancho que o Yuri falou sobre as caravanas, foi uma das cenas mais lindas, assim, emocionantes que eu já presenciei, tá? Como torcedor. Eu não estava trabalhando, estava como torcedor.
E eu estava com meu pai e eu vi o meu pai chorando na minha frente por causa disso. Foi assim, viver a história, sabe? Assim como as pessoas falam durante todos esses anos da invasão de 76, eu acredito que a invasão de 2026 será falada por daqui 50 anos também, igual todas são lembradas. Foi um movimento histórico que a torcida do Corinthians proporcionou lá em Brasília. E aí uma curiosidade, Gabriel, Robucci, só tirar essa dúvida com ele, você foi de carro. Então, você passou pela caravana, você passou pelos ônibus, não? Não, não passei porque eles chegaram no dia do jogo, né? Eles chegaram faltando poucas horas pro jogo. Se eu não me engano, eu tava lá, né? Eles começaram a chegar 1 hora da tarde, assim. Era por volta de 1 hora da tarde. O jogo começava às 4, né? Então foi bem em cima. Eu cheguei Entendi. lá em Brasília 2 horas do sábado. Então não cheguei. Pra voltar, eu cheguei hoje em casa. Eu cheguei hoje, 2 horas eu estava em casa. E pra voltar, eu passei por muitos ônibus, postos de gasolina lotados, cheio de ônibus, na estrada também cheio de ônibus, os caras tudo com o braço pra fora, assim, tipo, aparentemente cansados, sabe? Então, pra voltar eu encontrei bastante, mas pra ir não. É isso. O Jacobucci não falou sobre a torcida, né? Como é que foi acompanhar essa. Primeiro, a gente acompanha nas mídias sociais do meu timão, aqui do Alambrado Alvinegro, todo mundo postando vídeo, os vídeos que pipocavam a gente ia postando. Como é que foi viver isso, né, nessa expectativa? E como é que foi ver a torcida do Corinthians no estádio lá pela televisão, meu? Cara, foi algo mágico assim e bem emocionante, né? E até comentei que foi algo para a cereja do bolo desse casamento que deu certo desde 2024 com o elenco atual, né? Porque a torcida do Corinthians abraça o time, ajuda a sair da zona de rebaixamento para engatar as 9 vitórias consecutivas e ter 10 jogos de invencibilidade na reta final do Campeonato Brasileiro. Foi primordial na conquista do Campeonato Paulista após a expulsão do Félix Torres. A festa que as organizadas fazem no setor norte dá uma esfriada no jogo, dá uma amenizada e o Palmeiras sente o baque, sente a pressão. O que o Corinthians fez, que a torcida do Corinthians fez lá em Minas Gerais, em BH, no jogo contra o Cruzeiro, calando o Mineirão, fora quantas vezes a torcida compareceu no CT para fazer uma grande festa, e também foi fundamental no jogo contra o Palmeiras, na volta da Copa do Brasil, a festa que a torcida do Corinthians fez na saída do ônibus do CT para o Allianz Parque. E foi um casamento que deu certo, né? Deu certo com o elenco que viveu todo essa história, todo esse momento, resgatou um Poropopó, né? Porque era um canto que não estava sendo cantado com tanta ênfase nas arquibancadas, e esse elenco trouxe novamente com esse contato com a torcida corintiana. O que a Fiel da Baixada fez também no jogo contra o Santos, colocando 1.000 pessoas na frente do hotel, os jogadores saindo para ter esse contato, agradecendo o primeiro contato do Marcelo Paz com a torcida corintiana, e até em declarações que o Ale comentou durante o ano passado, cara, isso partiu, pelo menos publicamente, que a gente sabe, provavelmente também com outros dirigentes das organizadas, mas partiu do Ale em reuniões no CT com os atletas, cara, vem mais próximo para a torcida. Teve time que ganhou tudo aqui e não tinha esse contato próximo. Vem comemorar, chega próximo, vamos ter esse contato, sabe? E deu muito certo. E ontem foi para celebrar tudo, né? A invasão, a 4ª invasão na história do Corinthians, porque pega uma nova geração, uma geração que na época de 2012 provavelmente tinha 10, 8, 9 anos, vivia aí de lampejos na memória, né? E agora consegue ver de fato ter uma grande invasão do Corinthians, sabe? Para contar. E isso é Corinthians, cara. É a história do Corinthians. Isso faz parte da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Todos os títulos marcantes têm um casamento com a torcida. Todo marco histórico do clube tem um casamento com a torcida. Então é algo que é difícil, né? Até comentei, falei, gente, tá muito propenso para ser campeão, porque é a nossa essência. Quando tem esse casamento, dificilmente dá errado. O Corinthians perde uma conquista. E foi o que aconteceu em Brasília nesse final de semana. Foi algo assim para marcar, histórico. Pode ter certeza, Fabrício, Yuri, Gabriel e o torcedor no chat. Existe uma Copa Super Rei antes de 2026 e agora com a conquista do Corinthians. Valorizou demais a competição.
valorizou demais. Verdade isso. Não, né, Fabrício? Algo não vai ser comparável. O que aconteceu nesse último domingo não vai ser motivo de comparação, mas que as outras torcidas vão tentar fazer algo semelhante, vão tentar por causa do Corinthians. Sim. Vai ter um foco maior por causa do Corinthians. Então, o Corinthians valorizou demais a competição, o Corinthians e a sua torcida.